Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Santíssima Trindade por mais esse privilégio de podermos ministrar a palavra de Deus no contínuo estudo da escatologia, Apocalipse, capítulo de número 6, e vamos hoje a partir do verso de número 9, abertura do 5º selo. Já lemos a abertura do selo de número 1, número 2, número 3, número 4, e hoje damos início à abertura do 5º selo em Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Louvado seja Deus por mais este privilégio, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, lhe dando condições de conhecimento, de sabedoria, de trazer para a sua vida não apenas, como eu sempre repito, um conhecimento gramatical, literário, mas te traga um conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual, gramatical, literário, ele te traz conhecimento da razão, da existência, dos fatos. Ele te traz na sua memória, na sua consciência, a oportunidade de você receber a verdade, conhecer a pura verdade, mas ela não decide por você. Você pode parar nessa primeira fase, estar satisfeito por conhecer o Apocalipse, saber o que vai acontecer, saber as coisas que vão surgir, o que vai ser realizado pelo Senhor na época, no arrebatamento e pós-arrebatamento, o tempo da tribulação e o pós-tribulação. Você pode ter todo esse conhecimento, mas não ter uma mudança de vida, porque você não usou o conhecimento gramatical literário para a sua vida espiritual. Então você ficou enfadado do estudo, do conhecimento, da letra, mas por falta de espiritualizar o que você ouviu e aprendeu, a sua vida não se transformou e a sua vida não alcançou o êxito ou fundamento e essência do Evangelho, da palavra de Deus num todo, que é a salvação da pessoa, a salvação da alma. E para isso acontecer, é necessário que a sua vida seja transformada, é necessário que o seu caráter seja moldado, é necessário que você se torne uma nova pessoa. E não pode, evidentemente, por isso nunca me preocupo com a plateia, se são milhares, centenas, dezenas ou algumas poucas pessoas. O que importa é se as pessoas que nos acompanham nas lives, elas estão não apenas buscando conhecimento gramatical, mas estão buscando algo que faça sentido a um esforço de sacrifício espiritual, para se cumprir 1 Pedro 2, versículo de número 5, que nós somos chamados como sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. E o sacrifício espiritual a Deus é tudo aquilo que eu renego a carne, é tudo aquilo que eu não deixo o meu orgulho, o meu ego, que eu não deixo as minhas vontades, das concupiscências da carne, as paixões, os desejos da carne aflorem. Evidentemente, aquilo que eu desejo, almoçar é um desejo da carne, mas almoçar não é pecado se eu não faço do almoço um caminho de glutonaria. Em vez de eu comer um prato bem servido, eu quero 10 pratos e aí adiante. Então já não é mais a necessidade de alimentar, já é agora
o pecado da glutonaria, já é concupiscências e desejos da carne. Eu posso desejar para desfrutar em vida, eu posso desejar uma vida próspera financeira. Se essa vida próspera financeira que eu desejo é para que eu pague as minhas contas em dias, mas, portanto, cuidado, porque tem muita gente dizendo: pastor, eu trabalho muito para pagar as minhas contas em dia. Mas há aqueles que pagam contas em dias, que são contas básicas e necessárias. E aqueles que querem pagar contas em dias de bens que adquiriram sem a permissão de Deus, apenas pela luxúria, pela vaidade, pela estupidez. Então a pessoa cria dívidas desnecessárias, aí diz que ela trabalha e quer prosperidade para pagar as contas, mas são contas feitas sem a direção de Deus, feitas apenas para preencher o egocentrismo. Agora, é diferente, então isso é pecado, é diferente daquele que quer prosperar. Por quê? Prosperar de uma forma equilibrada. Ele quer apenas comer o necessário, comer de uma forma nutritiva, né? Poder escolher o melhor do hortigranjeiro, no supermercado. Ele quer ter uma casa com conforto, não precisa ser uma mega mansão, mas uma casa que ele tenha luz, ele tenha água, ele possa ter um ar-condicionado num século desse que o calor é diferente de 50 anos atrás, do século passado. Então a pessoa, ela quer prosperar, porque além disso ela quer abençoar a obra de Deus, ela quer dedicar o melhor à obra de Deus. Então você percebe o que é a concupiscência da carne nociva e os desejos da carne necessários, prudentes e bênção. Então você precisa ter o Espírito Santo, ou no mínimo, antes de tê-lo, o que acontece em Atos capítulo 2, antes que o povo recebesse o Espírito Santo de Deus, eles foram ministrados pelos apóstolos. E aí eles perguntam no capítulo 2 a Pedro e aos discípulos, apóstolos, o que deveriam fazer para receber a salvação. Então o apóstolo Pedro disse: vocês precisam se arrepender dos vossos pecados, se converter, e aí serem batizados em um nome do Senhor Jesus e receber o dom do Espírito Santo. Então, antes de ter o Espírito Santo, eles tiveram ouvido para ouvir quem pregava de fato o verdadeiro evangelho, o que não acontece hoje. As pessoas estão se convertendo com mensagens com barganha, de mercadológicos, de lobos, lugares que na verdade são covil de ladrões, mensagens sempre linkadas à prosperidade, à bênção, à cura, a milagres. Essas mensagens não são provenientes de Deus, a não ser que nessa igreja ela tenha outros cultos, e os cultos que ela tem, que antecede ao culto da tal prosperidade ou cura, o milagre, necessariamente não precisa ser a prosperidade financeira. Essas igrejas que pregam muito milagre, chamam as pessoas, seja universal, seja internacional da graça, seja mundial, seja a plenitude do Agenor, picareta e tantas outras, como era Deus e Amor, apelam as pessoas vir à igreja para receber o milagre. Você vem ser curado, se não é de Deus. Venha que seu casamento vai ser mudado, se não é de Deus. Venha porque você vai receber dinheiro, se não é de Deus. Venha que você vai ser feliz, não é de Deus. Venha porque você vai ser transformado no seu caráter, é de Deus. Que a mensagem traz transformação, traz caráter, traz amor às pessoas uns pelos outros, traz desprendimento financeiro para fazer a obra missionária, alcançar os desfavorecidos. Isso é igreja. O resto é só falácia, é covil de ladrões e igrejas que se tornaram corporações, SA limitada, não tem nada a ver
com a igreja excêntrica, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Então, você pode desejar coisas da carne com prudência. Você quer casar, você é uma mulher, é o desejo da carne, não do espírito, porque o espírito não precisa de casar, é o desejo da carne. Isso é bênção se você vai casar com a mulher de Deus, no caso do homem, a mulher com o homem de Deus, para não cair no jugo desigual, que acontece muito. Então aí é um desejo da carne abençoado, desde que os dois estejam em plena comunhão com o Senhor, tenham a mesma espiritualidade, senão no meio do caminho, aquilo que parecia dar certo, vai tudo para o buraco e água abaixo. Eu tenho muita experiência nisso para pregar para centenas e dezenas de pessoas, não importa a nacionalidade. Por isso que a gente tem que meditar sempre. Se nós estamos refletir, nós estamos ouvindo o verdadeiro evangelho? Sim ou não? E se você não está, procure o verdadeiro evangelho. Não importa se aonde você vai ouvir está muito distante do endereço físico onde você mora, ou se é pela live como agora. É melhor estar numa live como essa do que numa igreja de pedra, enchendo linguiça, perdendo o seu tempo, levando o seu dinheiro, que é só para encher a barriga desses folgados que se fosse aposentado pelo INSS, se pegar os pastores que ganham tanto como ganham, e eles dependessem do INSS, já tinha quebrado o Brasil, era há muito tempo, não era agora não. Não sobrava dinheiro nem para ajuda, auxílio Covid. Esquece, porque aqueles que mamam, é só olhar eles, o relógio que eles usam no pulso, a custa de dízimo de oferta. O relógio que eles usam, os anelão que eles usam, os carros que eles dirigem, a casa que eles moram, a custa do dízimo e da oferta, porque antes deles pensar em ajudar o pobre necessitado, a viúva da igreja, o analfabeto que está dentro da igreja dando a oportunidade, antes de pensar em missões e ajudar na redondeza o povo pobre, eles pensam neles mesmos. Neles e nos culpichas deles, que vão sentar no altar, que estão todos vendidos e fingem que não estão vendo nada, porque fizeram da igreja a máfia, a maçonaria organizada em forma de cristianismo. Então, como eu não mando recado, não tem medo de homem nem de Satanás, eu vou falando a verdade, e quem não gostar, procura-me, que será muito fácil me achar. Não sei se será fácil me tocar, porque ao meu lado há um anjo da guarda e à frente um exército poderoso, como está em 2 Reis 6, verso 16. Aqui nós conhecemos a Bíblia, então refutamos toda e qualquer história que alguém diga que não tenha versículos bíblicos. Nós não pregamos versículos bíblicos isolados, nós temos sim exegética, hermenêutica, homilética, nós temos sim, mas de sobra para dar e vender para aqueles desavisados de plantão. Então, meus amados irmãos, eu quero vos pregar esta palavra mais uma vez. Agradeço aos irmãos que jejuaram o jejum que Deus recebe, que lembraram. Se você não tem lembrado, você tem participado desses cultos, você sabe que terça-feira é o dia de jejuar por Israel, pelas judias e os judeus, cumprindo o Salmo 122, 6 e 7. Se você não tem feito isso, você já está em dívida com o Senhor. Então você está absorvendo a mensagem literária, gramatical, mas você não está absorvendo o espiritual, porque você não está obedecendo os profetas que vos pregam, segundo Crônicas 20 e 20. Ouça os profetas e prosperarei. Quer dizer que se eu não ouvir, o que acontece, pastor? Eu fico debaixo de maldição, eu fico debaixo de um karma. A vida não anda, a vida não funciona. Eu nunca vou dizer que uma vida anda e funciona ou é próspera, porque o cara tem dinheiro, ou a mulher tem dinheiro, a família tem posses, vai tudo de vento em pouco. Isso não tem nada a ver com Deus. Senão o Banco Central, o presidente deveria ser um pastor, o presidente do FMI devia ser um pastor, o presidente do Z7 devia ser um pastor, o presidente do Banco Mundial lá e também do Europeu devia ser um pastor, o presidente das
bolsas de valor, a Nasdaq, a Dow Jones, a de São Paulo, deveria ser um pastor. Então é só racionalizar, é só botar a cabeça para pensar, não é só para criar cabelo, que você fica logo águia, fica logo sábio, e aí você começa a separar o joio do trigo, aí você começa a se autodefinir. Você é só um crente denominacional ou você é um cristão, parte do corpo de Cristo? Aleluia. Então, se você jejuou, o jejum que Deus recebe, você foi lá, você fez a oferta missionária na igreja que você congrega, aleluia, porque ela faz missões, porque se a sua igreja não faz missões, essa oferta sua não vale de nada, você está jogando dinheiro fora. Se você honrou o seu ministério, maravilhas. Se você abençoou, eu abençoei a obra missionária, o ministério tal, não precisa ser necessariamente o ministério que eu sou pastor. Se você fez isso, você está debaixo da bênção. Se não fez, você pode ter certeza que você está enxugando o gelo, você está só postergando a sua falência, de vida, né? A falência de vida não é a financeira necessariamente. A falência de vida é quando a pessoa já está morrendo completamente espiritual, como está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 adiante, né? Que Paulo vai dizer que há muitos que dormem, há muitos doentes, há muitos fracos dentro da casa de Deus. Fraco porque não consegue vencer, não tem domínio próprio, não consegue vencer o diabo. Doentes porque estão doentes espiritualmente e enfermos na alma, né? Depressão, opressão, fora as enfermidades físicas, que muitas delas vêm por causa do pecado e não porque Deus tem um propósito, como foi a de Jó. E aqueles que dormem porque já não discernem mais os tempos, estão adormecidos, estão na igreja, o corpo está na igreja, mas o espírito da pessoa já está em sono espiritual, não busca avivamento, não busca santidade, não busca melhoria de vida espiritual, é um verdadeiro parasita, uma parasita na igreja. Então vamos ler Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do verso 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram, e clamavam, versículo 10, com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo soberano Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer que era alguém que estava já no céu, vendo que havia gente na terra sendo destruído, assassinados, derramando seus sangues, né? E diz a Bíblia, verso 11: e foram dadas a cada um deles, dessas almas que estavam, né, clamando, foram dados cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos, quer dizer, o número de dias, e também o número dos conservos, quer dizer, Deus já sabe, e sempre sobre o número dos que serão salvos, se é 5, se é 10, se é 1 bilhão, se é 2 bilhões, Deus já sabe quem e o número, aleluia, louvado seja o Senhor, até que, então vou repetir, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se cumprisse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Até aí hoje, porque depois vem a abertura do sexto selo. Então você percebe que no verso de número 11, o Senhor está dizendo, precisa se cumprir o número, que é o número de dias e o número de pessoas, dos conservos e de seus irmãos. Aqui pode parecer simples alguém dizer que servos, conservos, como estar aqui, pode parecer
a mesma espécie de pessoas, com servos e irmãos, não. Com servos e irmãos. Aqui é a revelação clara e única no Apocalipse, esse versículo, única, que está separando irmãos de conservos. Quem é conservos? Por exemplo, é comum um pastor dizer: eu sou conservo da noiva de Cristo. Conservo porque ele é aquele que serve, ele é aquele que trabalha, ele é aquele que é o bom pastor, ele é aquele que cuida do rebanho. Então ele é conservo da noiva. Então conservo aqui são aqueles que ficaram na tribulação e saíram pregando a palavra de Deus nos montes, nas cavernas, nos calabouços, e esses perderam a vida. Vai ser tremendo o estudo. Então esses conservos são os líderes que ficaram para trás. É muito sério. Mas eu não sei como você vai entender o que eu vou lhe dizer. O que seria dos irmãos que ficarem, que vão se converter na tribulação, sem esses conservos? Porque esses que estão aí duvidaram da Bíblia, nem Bíblia tinha, se tiveram, jogaram fora, desconheceram a palavra, serviram numa igreja, serviram o ministério de uma forma religiosa, e nunca como antes precisarão de alguém que conhece a literatura gramatical para pregar, porque as Bíblias foram confiscadas aqui. Então eles precisam saber aonde está escrito e desenvolver uma mensagem, mesmo sem ter nada para ler, para aqueles que estão crendo que Jesus de fato é real e que deviam ter servido a Ele, mas agora está em tempo de buscá-los. Eles querem se prostrar diante do Senhor. Então é tremendo. Isso aqui são pequenos pormenores nas entrelinhas para você entender que na tribulação, quando houver o arrebatamento, grande parte da igreja, pelo aquilo que vemos hoje, se é que vai mudar amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, só Deus é que sabe. Mas no quadro em que vemos a igreja corporativa hoje, o sistema denominacional, pode ter certeza que vai se cumprir mesmo o que está em Mateus 24:12. A maioria está esfriado no amor. Então, onde tem 800 membros, 600 ficaram para trás e 200 foram salvos. Olha que número. Onde tem 1000 membros, 800 ficaram para trás. Pastor, esse é um número alarmante. Lógico que é. A porta continua estreita. Por isso você não pode estar feliz por estar numa igreja grande. Você pode estar numa igreja grande que o Jesus que lá prega é tão grande quanto o espaço físico do templo em que você congrega. Então aqui via online, nesta live, Jesus pode ser pequeno ou grande, depende do pregador, que as profecias estão sujeitas ao pregador. Se o pregador for picareta, se eu resolver picaretar, se eu resolver filosofar, evidentemente que meu Jesus, seja numa igreja de pedra que eu tivesse, ou nessa igreja aqui digital, meu Jesus será pequeno. Mas se eu prego a verdade, mesmo que estejamos distantes geograficamente, fisicamente, esse celular seja muito pequenininho, né? Não dá para me passar por ele se eu quisesse com o corpo, há uma grandeza do Senhor nessa mensagem e nesse ministério. Então, meus amados irmãos e queridos, é muito importante que você entenda que não vale a pena brincar, não vale a pena você arriscar, porque está escrito, e também em 1 Pedro capítulo 4, verso de número 17, verso também 18, que o juízo de Deus começará por dentro da casa de Deus. Por dentro, o que quer dizer isso? O arrebatamento, o Senhor não vai arrebatar, não é o mundo, não. Ele não vai para a Praça da Sé, para a Quinta Avenida em Nova York, para Champs-Élysées em Paris, para poder fazer o arrebatamento, não.
O arrebatamento do alto céus será feito daqueles que se disseram igrejas. Quem foi fiel subirá, quem não for vai ficar aqui para essa situação que eu vou começar a relatar daqui até o capítulo 20, até o capítulo de número 20, porque 21 e 22 já é a bênção, já é a nova Jerusalém, o novo céus, a nova terra, no novo plano divino, e já é a eternidade. Então até o capítulo 20, do 6 aqui até o capítulo 20, o pau come, é sangue e cabeça para todo lado. Então se prepare para você ouvir a verdade bíblica. Então, meus amados irmãos e irmãs que me ouvem neste momento, se a Bíblia disse que o juízo começa por dentro da casa de Deus, quer dizer, como se Deus entrasse dentro da igreja hoje. Vamos que aqui fosse uma igreja de pedra, nós estivéssemos todos reunidos em um endereço físico, um logradouro com CEP, número, nome de rua, e Jesus entrasse lá dentro hoje, e lá ele começaria o juízo. Como é isso? Ele vai escolher quem vai subir e quem vai ficar, simplesmente isso. Então não é brincadeira. E muitas pessoas todas, você chegar numa igreja hoje, amanhã visitar qualquer igreja e perguntar a qualquer pessoa que lá dentro está, desde o pastor ao porteiro, aos que fazem o serviço de manutenção, que se dizem crentes, se você perguntar, todo mundo vai dizer: não aguarda a volta de Jesus. Todo mundo vai dizer que vai para o céu. Todo mundo. Ou todo mundo é mentiroso, ou é Deus que é mentiroso. Alguma coisa está errada, porque ninguém dentro de uma igreja fala que vai para o inferno. Pastor, mas lógico, como é que nós vamos falar que vão para o inferno? Não é falar que vai para o inferno, é você ter consciência de 1 Coríntios 11, repito de novo, 23 adiante, de fazer uma reflexão. Você tem que supervisionar. Paulo disse: se cada um julgasse a si mesmo, não precisaria ser julgado. Para que Deus vai te julgar se você já te julgou? Você entendeu que precisava se arrepender, consertou a vida, então ninguém vai te julgar. Jesus vai vir só para te levar, está tudo certo. Mas a Bíblia diz, lá em Pedro ainda, no verso 18, se dificilmente o justo se salvará, aonde comparecerá o pecador ou o ímpio? Por que ele está dizendo dificilmente o justo se salvará? Por quê? Porque às vezes a pessoa é justa hoje, mas ela anda entre montanha-russa. Numa semana ela é justa, a outra ela não é. No mês ela é fiel, no outro ela não é. Ela não é constante com Deus, ela não serve Deus com uma constância. Então, por isso que diz que dificilmente o justo se salvará. E quando a Bíblia está dizendo isso, meus amados irmãos, eu sempre falo que está em Ezequiel capítulo de número 33, que diz o Senhor, no verso 12, que toda a justiça do justo, tudo de bom que eu e você fizermos para a obra, não nos deixará escapar do dia do juízo final se nós transgredirmos. Se nós cometermos pecado, por mais que sejamos justos, tenhamos sido justos, Pablo fez a obra, tantas nações, e piriri para papá, deu 90% para a obra, e daí? Se eu amanhã cair em pecado, Deus voltar e eu estiver em pecado, porque eu não sei a hora que ele vem. Pode não ser o arrebatamento amanhã, mas pode ser que eu morra amanhã por algum motivo, de AVC, de Covid, de acidente, eu não sei. A hora que eu morrer, Jesus já voltou para mim, porque eu não tenho mais oportunidade. A oportunidade é dada em vida da salvação. Depois que morreu, não tem como ser salvo. Não tem como na morte Deus te dar a oportunidade de você se arrepender. Não existe. Então, meus amados irmãos, pense muito nisso, nesse momento em que estamos aprendendo, em que você está ouvindo o Apocalipse. Tenha muita certeza de que é isso que você quer ouvir, que você na verdade não está aí por curiosidade, para buscar matéria, para você dar aulinha na escola dominical, achando-se o último gás da coca, porque eu não sou nem a coca, muito menos o último gás da coca. Eu nunca fui pregador, não sou pregador, e o dia que for pregador, o Espírito Santo não precisa mais me usar. Então o meu desejo é que todos nós tenhamos consciência, que você saiba que pode brincar com Deus à vontade, pode fazer o que quiser, a fatura vai chegar. A fatura vem, se não vier em vida, vem após a morte.
Pode ter certeza que ela virá. Então, o meu desejo desse estudo do Apocalipse é ajudar as pessoas, porque o estudo do Apocalipse leva qualquer pregador de escatologia no mundo inteiro, qualquer lugar, vai fazer ele despender de muito tempo. Ele vai precisar de ler muita Bíblia, de orar muito, de jejuar muito e saber se Deus quer que ele pregue, e se quer que ele pregue, o Senhor escolheu e dará para ele a revelação. Porque eu digo para você com muita humildade, se é um livro que todos correm dele, é o Apocalipse, porque é fácil cair em contradição. Os textos parecem que se contradizem. Por quê? Aquilo que eu disse, o capítulo 13 está lá na frente do capítulo 6, mas os acontecimentos do 6 já está no capítulo 17. Então, se a pessoa, e como ele é muita alegoria, tem muita metáfora aqui, se a pessoa não tiver o Espírito Santo e muita humildade para ler e reler quantas vezes for necessário, e tiver um arsenal, se possível for, para ajudar, livros, correlatos, para ajudar ele, a certeza, a probabilidade é muito grande de um dia ele ter que despregar o que ele pregou, porque estava tudo errado, ou não dá tempo de despregar e ter que resolver com o Senhor no inferno, quando a Bíblia disse, lá em Apocalipse, no capítulo de número 22, nos versículos de número 18 e 19, o Senhor adverte que aquele que tirar algo deste livro, ou acrescentar, terá a salvação perdida. Então, pregar Apocalipse não é uma coisa, eu quero pregar, eu gostaria de pregar. Não, isso é a maior responsabilidade dos 66 livros da Bíblia. Se eu pudesse aconselhar a qualquer um que quisesse ser pregador, primeiro eu ia dizer, primeiro você tem que certificar se Deus te chamou. Porque homem, por mais que o homem te unja a tua cabeça, molha a tua cabeça com azeite, te dá um banho no batistério, te dê uma credencial, não quer dizer que você é pastor, ainda que no sistema, na convenção deles, você é pastor. Mas se Deus não tiver lhe chamado, é um problema. Por quê? Porque você sempre será limitado, porque Deus só provê a palavra a quem ele comissionou. Está lá em Romanos 10, versículo 14 a 17. Então muitos se atrevem a ser pastor, e muitos malucos irresponsáveis para ganhar grana e ter muitas congregações saem abrindo igreja à torta e à direita, e aí o cara me resolve me pregar o Apocalipse errado e faz uma miscelânea, uma loucura na cabeça das pessoas. Então nós lemos aqui do capítulo 6, do versículo 9 ao versículo de número 11, esses 3 versículos, que ao abrir o 5º selo, almas debaixo do altar, aqueles que foram mortos pela palavra de Deus. A Bíblia disse, e por causa do testemunho de Jesus, o testemunho porque testemunharam, que queriam servir a Jesus, e por isso ainda que a morte viesse, eles não desistiriam do seu testemunho, e também para cumprir o testemunho de Jesus, que Jesus disse que aqueles que ficassem para a tribulação, que não fosse o arrebatamento, seriam mortos, seriam perseguidos pelo anticristo e pela besta. Então nós percebemos aqui que a Bíblia diz que eles estão clamando, fazendo a mesma coisa que Abacuque no capítulo 1. Estão dizendo como se eles estivessem dando uma espécie de conselho a Deus, como se eles estivessem tentando ajudar a Deus, dizendo, Deus, até quando o Senhor vai permitir que os nossos irmãos que estão lá embaixo continue sendo derramado o seu sangue, mortos dessa forma cruel? Até quando? O Senhor não vai fazer nada. O Senhor que é soberano, o Senhor que é santo, o verso 10, o Senhor não vai fazer nada. Você vê que a bondade de Deus é extrema. Eles estão dizendo, Deus, até quando? Ao outro lado, eles mostram que agora aprenderam a amar o próximo como a si mesmo. Eles já estão no céu, estão vendo gente sofrer na terra, presta atenção no que eu vou dizer,
mas mostram compaixão. Nós já estamos salvos, mas estamos ainda não satisfeitos, porque há nossos irmãos que estão sofrendo lá embaixo. É aquilo que eu sempre digo, né? Quando a sua situação se resolve, você ora, conquista a sua bênção, não esqueça que Deus continua trabalhando em prol de muitos que ainda estão chorando. A felicidade de Deus não se completa quando a sua bênção chega, quando você é curado, quando os seus problemas se resolvem. Porque Ele precisa ouvir o mundo inteiro. Aqueles que no mundo inteiro, seja na sua minoria, que estão rogando e suplicando para que Deus os abençoe, os tirando das mazelas que estão vivendo, oriundos do seu próprio pecado, e que precisa, que eu sempre digo, Deus perdoa o pecado, mas as consequências nós pagamos aqui, e se não pagarmos aqui, é porque vamos pagar no inferno. Então, quando eu percebo que algum fato que eu cometi de erro me trouxe uma consequência, eu agradeço a Deus, porque isso é sinal do que Ele quer que eu me arrependa, que pague aqui, para que eu possa não dever nada. Ao subir, o Satanás não acusa e dizer: não, mas esse cara pecou até agora há pouco, Jesus, esse cara é hipócrita, e o Senhor vai salvar ele. Então as consequências não é para nos maltratar, não é para você ficar sofrendo, a consequência é para que você saiba o preço do pecado. O salário, a consequência, porque se não tiver consequência por aquilo que eu faço, não, eu pequei, pedi perdão e Deus me perdoou. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Então para que eu vou me preocupar se eu vou pecar ou não amanhã, se a misericórdia dele vai passar mel na chupeta, não vai haver consequência, Deus não vai me disciplinar, não vai haver juízo, eu não vou pagar um preço aqui ou ali. Por isso que muita gente paga na família, outro paga na saúde, outro paga na finança, outro paga na vida mórbida espiritual, não consegue mais sentir a presença de Deus. Tudo isso é consequência, é a justiça de Deus se cumprindo antes que venha o juízo. Dá para você entender? Então, meus amados irmãos, mostra que esses irmãos estão amando de fato, aprender o que é amar o próximo como o Senhor os amou. Então, mas eu quero lhe chamar a atenção que o Senhor então diga: olha, ao ser dado a cada um vestes brancas, as vestes brancas quer dizer o quê? Eles cumpriram o que foram lhe ordenado. A veste branca agora, eles foram salvos, estão confirmados como salvos. Aleluias! Que coisa tremenda! Eles chegam no céu e agora o Senhor os dá vestes brancas, que significa paz eterna. Agora, daqui para frente é só paz, daqui para frente é harmonia, é graça, nunca mais lágrimas, fome, sede, enfermidade. E aí, quando eles recebem essas vestes brancas, só depois foi-lhes dito que repousasse por um pouco de tempo. Quero chamar a atenção para esta palavra repousar. Repousar não é dormir, porque só sonâmbulo fala enquanto dorme. É impossível. Eles estavam dormindo, acordaram. Aí acordaram para dizer: Deus, o Senhor não vai ajudar as pessoas que estão lá embaixo, não? Aí Deus agora, como se fosse uma hipnose, vai dormir. Não. Esse repousar é o quê? O que está no Salmo 46, versículo 10. Deus está dizendo assim, aquieta, descansa. Repousar quer dizer, descanse. Não perturbe o seu coração. Não se preocupe. Aquietai e sabei que eu sou o Senhor. Repousai por mais um pouco. Porque ainda vai haver o Armagedon. Ainda vai haver o Armagedon. Não chegamos lá ainda. A batalha dos anjos, o Senhor deixará com os seus, e o pau vai comer no Satanás, a espada para lá e para cá. Vamos chegar lá, o negócio vai ficar bom. Então, meus amados irmãos, no verso 10 eles clamam em alta voz. Então, repito, isso mostra que aqueles que estão no céu, eles não estão dormindo, roncando. Então, quando a Bíblia diz que eles estão em descanso,
aqui no Apocalipse, aqui já houve arrebatamento. Então, a partir do momento do arrebatamento, ninguém dorme, eles estão em descanso. Todos os santos em descanso, e isso é muito lindo, saber que agora, após o arrebatamento, vai haver a recompensa. Então os santos se reúnem para ver o juízo de Deus e para receber o galardão e a recompensa de Deus. Você vê que no momento em que eles recebem as vestes brancas, mostra que eles estão nos céus e há pessoas na terra. Eles sabem que ficou gente na terra. Porque enquanto não há o arrebatamento, quem morre hoje agora, ele vai para o paraíso e está no descanso. Tá? Aí sim ele está no repouso. Mas após o arrebatamento, então, os que descansavam se despertam. Eu vou chegar lá que nós vamos ler em 1 Tessalonicenses. Espera um pouquinho. Então, esses se despertam e logo depois os que estão vivos que foram arrebatados. Então, mostra que os que estão lá agora estão vendo tudo que está acontecendo na tribulação. Estão vendo que há sofrimento. Por isso, meus amados irmãos, repito para você, pensa você comigo, houve o arrebatamento, você subiu, tá? Você tem uma família grande, e você lá de cima, porque agora Deus está preparando os santos para a batalha do Armagedon. O exército do Senhor de anjos. E vamos imaginar que eu subi. Estou lutando para isso. Não vou ser arrogante. Porque se Paulo disse que cada dia buscava ele a perfeição para ser salvo, eu creio na minha salvação, mas eu preciso lutar por ela, porque eu ainda estou vivo. Eu posso pecar essa noite, posso pecar amanhã de manhã, Deus me livre, mas a gente tem que, quanto mais você se humilha, quanto mais você se sente fraco, é na fraqueza que Deus se engrandece e é glorificado. Então, meus amados irmãos, imagine eu estou no céu, e olhando para a terra, e vendo pessoas que eu preguei o evangelho, eu vendo pessoas que eu lutei por elas, e vendo que elas estão na tribulação, e o pau está comendo. Eu sei que elas estão em sofrimento, porque ainda a trombeta não soou. Nós vamos chegar lá, para o dia do juízo final. Então eu sei que enquanto isso não acontece, as pessoas que ficarem, não subiram, estão em tormentas e sofrimentos terríveis. Você gostaria de viver isso? Você gostaria de saber que a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou os seus filhos, você subiu e eles ficaram, e você não sabe se eles vão suportar a pressão da besta de Cristo, porque eu vou lhe provar, a maioria na tribulação não vão se converter. Espera aí, eu vou lhe provar biblicamente. Espera aí. Meus amados irmãos, está claro aqui que na tribulação, à medida que vão morrendo pela perseguição, suas almas sobem para o mesmo, imediatamente para o mesmo lugar que estão os arrebatados. Ela sobe, ainda não há inauguração do milênio. Aonde o ladrão da cruz foi com Jesus após a morte. Então nós vamos percebendo essas mudanças, vamos percebendo que à medida que essas pessoas vão morrendo, elas vão subir. Por quê? Porque o Senhor disse, olha,
repouse ainda por um pouco tempo, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, espere mais um pouco que eu estou trazendo mais gente. O milênio ainda não foi inaugurado. Estou trazendo mais gente. E ao chegar, meus irmãos, nos céus, recebem vestes brancas, respito, que é símbolo de salvação. Agora eu quero ler 1 Tessalonicenses, só para te ajudar e não haver confusão teológica ou escatológica. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 18, que Paulo diz assim, a vinda do Senhor, o prólogo do texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormir, repito, não é só dormir em descanso, não é só dormir o sono, ele está falando dormir aqueles que descansam no Senhor. Ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Como aqueles que não têm esperança, por quê? Morreram no pecado. Verso 14. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, por isso que eu digo, no arrebatamento, então, se reúne a todos do Primeiro Testamento, a todos que morreram até o arrebatamento. Então, Deus traz. E o que vai acontecer? Então, Ele traz com Ele. Deus traz com Ele. Aí no verso 15, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, olha o que Paulo disse, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgem primeiro. Vamos falar lá em Apocalipse 11:15. Então o que é isso? Paulo errou, parece até ter um erro aqui, né? Uma contradição, que Paulo disse nós, ele está dizendo nós, no verso 15, dizendo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Paulo ficou vivo, houve o arrebatamento? Não, Paulo morreu já há muito tempo, há 2021 anos atrás, ele já morreu. Então Paulo errou no cálculo? Não. Paulo só diz isso porque Paulo não sabia, como ninguém sabe, o que Jesus revelou em Mateus 24:36, que o dia e a hora da vinda do Senhor ninguém sabe a não ser o Pai. Então Paulo não está errando dizendo nós que ficarmos vivos, e aí é que vem o erro daqueles pré-tribulacionistas, é aqueles que crê que nós já estamos vivendo a tribulação. Nós ensinamos isso logo no primeiro estudo do Apocalipse, está aí gravado para você assistir. Pós-tribulacionistas e pré. Porque muitos leem aqui e dizem, poxa, Paulo disse, nós que ficarmos vivos, na vinda de Cristo, não precederemos aos que dormem, aos que já morreram. Não, Paulo, ele estava apenas dizendo para você, algo que eu digo sempre, viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Então já faça uma revisão nesta terça, o que você fez de errado, para que haja tempo de você arrepender, porque se Deus te dá um AVC ainda essa noite, você não sabe nem eu, pode ser eu, se Deus nos levar de Covid esse mês, se você não sabe nem eu, aí você vai dizer aí do outro lado, igual esses trouxa, está amarrado em nome de Jesus, cruz credo pastor, porque os trouxas de plantão
sem nenhum discernimento bíblico, andam falando essas besteiras. Não, nós não sabemos a hora que nós iremos. Nós não iremos porque somos velhos ou não iremos porque somos novos. Nós iremos exatamente na hora que Deus marcou para irmos. E acabou. Senão não morria bebê. Bebê não morria. O certo era morrer só velho. E velho morria aos 80. Mas tem velho aos 100 e tantos aí que está sendo vacinado pelo Covid que não morreu ainda. Então não é a idade que determina a hora de você ir. É o livro de Deus. Por isso é que eu digo que está lá em Isaías 65, versículo 20, ainda que viva 100 anos é jovem. É tão lamentável, principalmente no Brasil que tem aposentadoria. Tinha que para esse povo nascer lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na China, que não tem aposentadoria, para nego ralar na América. Mas as pessoas, eles ficam presas. Eu não vejo a hora de me aposentar. Você quer morrer, vai aposentar. Aposentar é direito seu, se você está na hora de ganhar o seu dinheirinho. Mas aposentar assim, aposentar daquele trabalho. Aposentar quer dizer, você agora tem uma recompensa do governo. Mas se você vai aposentar para ficar em casa tomando café, tomando chá, comendo bolo, deitado na rede, fumando cachimbo, charuto e comendo igual um lobo, você vai adoecer e vai morrer, vai ter o final da sua velhice ruim. Tem gente com 100 anos que parece que tem 300, está no bagaço, é a casca. Não, pastor, mas também aos 100 anos só queria como? Uma Matusalém, meu filho. Com quase 1000 anos, o cara estava bem. 969, o cara estava bem. E Moisés aos 120, Deuteronômio 34, diz que ele estava bem de saúde e os seus olhos enxergavam bem, não tinha ótica não. Sabia que não tinha ótica? Ah, se o povo tivesse mais vida com Deus, as óticas quebravam todas. Não tem nada contra quem usa óculos, não estou aqui criticando não. Estou só te dizendo como é que essa geração é podre na fé. Como é que a nossa geração é pobre na comunhão com Deus. Tudo se resolve pela ciência. Está enxergando mais ou menos? Botar óculos. Está andando mais ou menos? Arrumar um jeito de botar uma prótese. E etc e tal. Não tem nada contra isso. Mas pense se você nascesse no tempo de Abraão. Não tinha, meu irmão, a ciência, não tinha hospitais, não tinha ótica, não tinha próteses, não tinha nada. Por isso é que aquelas pessoas oravam mais, porque eles não tinham recurso, eles não tinham plano B. Hoje a pessoa tem um acidente, ela tem plano B, A, C, D, E, F, G, H. Eles arrumam um jeito de reconstruir a pessoa de novo, mas naquela época não tinha jeito. E quanto mais opção nós temos para resolver os nossos problemas, menos opção damos a Deus de nos abençoar, porque nós buscamos a nossa solução aqui na terra. Por isso é que se você acredita no evangelho desse que você está ouvindo, você passa a buscar Deus de uma forma mais criteriosa. Então você não vai recorrer sempre ao remédio, qualquer besteirinha, porque você sabe, é só você dizer, vou imaginar que eu estou no tempo de Abraão, que o mesmo problema que eu passo, ele deve ter passado, pior ou igual, então deixa eu fazer como ele, eu vou orar, como orou Ezequias, quando Isaías disse que ele ia morrer, no capítulo 37 de Isaías, eu vou orar e pedir que Deus me cure e me abençoe, e com a pasta de figo passado na sua chaga, ele foi curado e viveu mais 15 anos. Você acha que Lázaro foi ressuscitado com um choque no peito? Chegou lá o SAMU e botou aquele choque no peito, fez boca a boca nele para ele... Não, meus irmãos, Hebreus 13:8, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí eu repito, quanto mais facilidade você busca, menos oportunidade você deu a Deus de mostrar quem Ele é na sua vida. Então Paulo não errou. Paulo só estava dizendo aqui, cuidado, viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Então Paulo estava me ensinando, ele está dizendo, nós que estivermos vivos. Paulo perdeu alguma coisa? Não perdeu nada. Já no verso 6 de Filipenses 4, ele disse, perto está o Senhor. Parece que Paulo errou de novo, está dizendo que Deus está voltando e Deus não voltou. Não, é porque Paulo queria que você e eu aprendesse. Viva como se Deus estivesse sempre perto de você.
Porque se você viver crendo que Deus está perto de você, não só para te ajudar, mas para ver os teus erros, você vai errar muito menos. Eu te pergunto, na hora de fazer a coisa errada, você faz deliberadamente, todo mundo vendo, ou você faz escondida? Pensa quantas coisas erradas você fez e você teve que fazer escondido, para que as pessoas não vissem, não é verdade? Pense então que Deus, a partir de agora, bota na cabeça, Ele não vai sair da sua frente. Você não está vendo, Ele está aí. Se você botar isso na sua mente, 24 horas você não vai ficar louco, mas eu tenho certeza que você vai errar muito menos, porque é como se você, vou dar um exemplo estúpido da senhora, a senhora estivesse agora na avenida da sua cidade, não dentro da tua casa, ou na casa de alguém visitando e desse vontade de a senhora fazer xixi, ou do senhor, só ia fazer xixi na roupa, porque o senhor não sabe onde é o banheiro, ou porque a senhora e o senhor está com vergonha de pedir para ir ao banheiro, você ia fazer xixi na roupa, ou você ia para o banheiro, e quando você fosse para o banheiro, você ia de porta aberta, ou você ia trancar a porta? Se para fazer xixi nós fechamos a porta por vergonha, para ninguém nos ver, por que nós pecamos? Como se Deus não estivesse perto de nós. Porque nós somos desprezíveis. Temos nos tornado uma geração irrepreensível. Irrepreensível. Pode repreender o tanto que for, não se converte. E eu peço a você, como pastor, como profeta da palavra, quando Deus me mandou pregar o Apocalipse, é porque algo está para acontecer. Não é porque eu fujo do Apocalipse, porque isso é jogar pérola para porco. Se as pessoas que me ouvem não têm caráter e não quer levar a sério, é jogar pérola para porco. Aí eu passar horas trancado no meu quarto, para passar aqui 2 horas jogando comida para quem está recebendo como se fosse lavagem. Isso não é lavagem para porco, irmão. Então eu estou pedindo a você o que eu peço para minha alma: vamos refletir, fazer uma revisão de vida, para você não achar que você é injustiçado pelos males da vida que tem vivido. Deus sabe o que faz. Então quando Deus me botou esse Apocalipse, foi uma ceia de Deus, do 11:11, uma ceia de Deus para mim. Não só para mim compartilhar a vida como a sua, se você está levando a sério, como para a minha própria vida, como se Deus tivesse: meu filho, eu te amo, tá? Ô Pablo, você tem feito obras, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Pablo, vigie, tá, filho? Porque com essas obras que você faz, não vai te salvar não, tá? Anda direitinho, fica santinho, tá? Faz certinho, porque você vai pro pau. Então, meu amado, quando eu prego primeiro para mim. Eu sou o primeiro, a redunda aqui. Se você não receber aí, eu estou recebendo. Porque senão, Deus não teria me usado para fazer isso. Então, Paulo está dizendo, olha: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz, ao som da trombeta. Vou lá para o capítulo 11, versículo 5, versículo 15 do Apocalipse. E diz assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Então aqui Paulo está adiantando o Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. Aí ele disse: depois nós que ficarmos vivos, repito, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios,
capítulo 15, verso 52. O que está lá? Deixa eu ler para os irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar a última trombeta, vamos chegar lá. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, maravilha! Então, o que Paulo está dizendo? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo está dizendo que aqueles que já morreram, como Paulo, ele está lá, no paraíso onde está o ladrão, em descanso. No arrebatamento, eles ressuscitam. Aleluia! Ressuscitam. Já não estão dormindo mais, agora ressuscitam. Agora estão só repousando, que agora estão descansando. Mas nesse momento em que eles agora ressuscitam, os que foram arrebatados, vamos que fosse hoje, eu estou aqui, eu e você, e nós estamos com vida com Deus, subimos. Então eles que morreram primeiro ressurgem, e nós encontramos com eles. Aleluias, maravilhas. Aí nós que no arrebatamento fomos, e os que já morreram antes, desde lá de Matusalém, no céu estaremos esperando o fim da tribulação para o Armagedon. E aí vamos viver o milênio. Aí depois do milênio vamos chegar lá. Aí depois do milênio a eternidade. Mas quem for para o milênio não tem mais nenhuma chance de ir para o inferno. Meu amado, olha, eu estou aqui, há uma alegria, toda hora eu sinto um arrepio aqui no corpo, assim, lógico que não dá para transmitir esse arrepio, ainda não tem essa tecnologia ainda, mas eu sinto toda hora o Espírito Santo me arrepiar aqui, assim, é um negócio que não dá para te explicar, a presença de Deus que eu sinto aqui, a presença é forte de Deus, é muito forte, e eu agradeço ao Senhor, agradeço muito a Deus, porque Deus não está só me chamando para me pregar o Evangelho sobre o Apocalipse, o final dos tempos, mas me dando a oportunidade de eu aparar as arestas da minha vida para que eu também seja salvo. Eu agradeço ao Senhor, porque aonde eu viria isso? Lendo um livro? Aonde eu viria isso? Dos programas de televisão evangélica, essas podridão, tem alguma coisa que acrescenta, de fato, com alguma rara exceção? Aonde eu ouviria isso? Se o culto de domingo é o tal de culto da família, é só massagear o ego das pessoas, tentar de uma forma branda resolver metade do problema que eles estão vivendo entre si. Nos cultos de vitória, nos cultos de libertação. Meus amados irmãos, eu quero estar nesse descanso, eu quero estar junto com Paulo, que vai ressuscitar primeiro, ao encontrar, ao soar da trombeta. Meu Deus, e você vai aprender aqui, vamos ver se dá tempo hoje ainda, que aqui no versículo Apocalipse, vou voltar lá, diz a Bíblia, que nós vamos, na abertura do sexto selo, isso é muito profundo, hein? Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro, como saco de silício, né? Silício era um pano grosseiro,
que a pessoa botava sobre a pele, espinhava tudo, era um pano ruim. É como se você pegasse um saco de linhaça, aquele saco, esse saco de pano que as pessoas até usam para poder fazer pano de prato. Era um saco, muito grosseiro, e colocava sobre o corpo em sinal de penitência. E isso há uma revelação, porque escureceu como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Isso é uma revelação tremenda, que começa Joel no capítulo de número 2, verso de número 30 e 31. Vou chegar lá. E aí, diz aqui, olha, coisa tremenda, meu Deus, que as estrelas do céu vão cair. Que estrelas é essa? Você vai aprender as cósmicas e os demônios. Você vai aprender porque os demônios são estrelas. Como a figueira sacudida, o céu recolheu-se como um pergaminho. O que é o céu recolher como pergaminho? Pergaminho, ó, pergaminho, recolher. É um negócio tremendo, é muito sério. Ele recolhe, e aí a Bíblia diz que os montes vão se mover dos seus lugares. É a preparação. Por isso que eu falo que está no capítulo 6, já antecede, já está chegando lá no milênio. E aí, por que Deus faz isso? Para que a pessoa não leia um capítulo, se sinta satisfeito e dado por vencido e por conhecido. Então a pessoa tem que ler o capítulo todo, todos os capítulos, a Bíblia toda, porque senão ela não consegue. Eu falo, o Apocalipse é uma grande pegadinha que leva a grande maioria em cair em contradição. E nesse mover das montanhas, dos montes, é que muitos pedirão a morte. O recolhimento do céu. Não há mais oportunidade de salvação. Recolheu o céu. Quem está embaixo nunca mais sobe. E a preparação começa do nova terra e o novo céu para o milênio, que não tem nada a ver com Apocalipse 21, quando é criado o novo céu e nova terra para a eternidade. Não tem nada a ver com o milênio. Porque no capítulo 21, novo céu e nova terra, nós seremos como anjo. Ninguém se casa, não se dá em casamento. Nós seremos espíritos. É outra coisa. Mas vamos chegar lá. Ainda tem tempo, né? Espero eu que Deus nos dê o tempo. Porque se você tem ansiedade para chegar lá, pense eu. Daí, meus amados irmãos, esse fato em que nós estamos ministrando até aqui, eu lhe dou a você um conselho, uma pausa de conselho. Assista novamente esse culto, quantas vezes o senhor precisa. E se ele não for bastante, procure outra pessoa que pregue Apocalipse, ou busque você mesmo. E se você não tem paciência, ou você acha que a sua cabeça entra em parafuso, Deus é simples. É só você dobrar o seu joelho, faça um jejum e dizer: Deus, eu não preciso entender do Apocalipse. Eu não preciso entender nada disso, eu só quero entender como que eu faço para mim ser o homem segundo a sua imagem e semelhança, e ser um discípulo como o Senhor mandou em Mateus 28. Como eu seja, eu posso ser. Basta isso. Está vendo? O Apocalipse, se você quiser aprofundar, se você quiser conhecer toda a história, mas você disser: eu não quero, pastor, minha cabeça não funciona para isso, eu fico atordoado. Tá bom, então só procure ser santo. Aí você não precisa saber de nada disso que eu vou pregar.
porque você subirá no arrebatamento, mas se você morrer antes do arrebatamento, você vai aonde Paulo já está, aonde já está as mulheres de fé e os homens que cumpriram a palavra de Deus. Eu quero te dizer a você, a todos vocês que se denominam crentes, no versículo 11, diz assim, olha, que haviam ainda conservos, e repito, irmãos na terra, que haviam de ser mortos. Está escrito aqui, haviam de ser mortos. Sabe o que é isso, irmão? Irmã, se você não for para o arrebatamento, não morrer com Cristo, e se o arrebatamento vier, você não for, porque a sua vida não está em dia, não há outra possibilidade de salvação. Não há nenhuma possibilidade de qualquer outra opção, a não ser a morte. Você já pensou? Se você tem medo da morte natural, você tem medo da morte de acidente, tem medo de avião cair, tem medo do Covid, de morrer de Covid, tem medo de pegar um câncer para morrer, você tem medo da morte de qualquer forma. Se você tem medo desta morte, então não duvide do versículo 11. A morte será inevitável e de forma violenta. Pessoas serão queimadas, decapitadas, torturadas. Filhos e a mesma família passarão por terrível humilhação, violência psicológica através das torturas. Você já imaginou? Eu fico imaginando, eu tenho uma filha, tá? Que saiu da minhas entranhas. Quero crer que vou ter meus netinhos. Já imaginou? Se por brecha, eu, a minha filha, meus netinhos. Você já imaginou? Meu genro, nós ficarmos e eu ver a minha filha, até me dói, se dá um calafrio. Eu ver a minha filha torturada, pelo amor de Deus, os meus netinhos, a pessoa, nego matando ele, cortando a cabeça deles. Meu Deus, eu vendo aquilo, trabalhando forçado, porque quem não tiver a marca da besta não compra nada, não pode ter nada, e vão ser escravos até a morte. É um período terrível. Você vai ver o que vai ser revelado daqui para frente, que muitos textos está explícito, é uma carnificina. Você já pensou se eu, como pastor, estou ensinando errado? A começar pela minha casa, alguém que eu tanto amei, carreguei no colo, e ver sendo torturado, ela olhando para mim, olhando para ela, meu netinho. Parece que eu fico vendo essa cena das pessoas, vovô, me ajuda, vovô. Em nome de Jesus. Por favor, você que tem filho, eu tenho falado para pessoas que estão aqui me assistindo, que eu conheço as suas filhas, eu conheço os seus filhos que estão vivendo uma vida desastrosa, não vivem com Deus, embora de fachada, dizem para você que são crentes. Por favor, ajude os seus filhos, ajude os seus netos.
Por favor, não desista de orar pela sua esposa, pelo seu esposo. Porque se alguém que está no céu está com compaixão de quem está na terra, por que você vai ficar degladiando com quem ainda está na terra como você? Por favor, procure consertar a vida. Procure rever onde errou. Então não vale a pena, nem você e nem eu, vivermos o evangelho de fachada, de hipocrisia. Não vale a pena você ser avarento e nem eu. Mas eu te digo, a escolha ainda continua sendo 100% sua e minha. Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, você que decide. Quer subir ou quer ficar? Quer viver a sua vida conforme o seu nariz ou quer viver conforme a minha orientação? Então, meus amados irmãos, quero orar por você agora. Quero fazer essa oração. E espero que você esteja pensando como eu. Vamos fazer de tudo para subirmos. Vamos fazer de tudo para que nós não fiquemos aqui. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Para que nós, de surpresa, pelo nosso desprezo, né? Porque surpresa, na verdade, nunca seria. Se você já ouviu esse evangelho, você já não pode ser pego de surpresa. Porque Deus vai dizer, não foi surpresa não, eu te avisei. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta noite. Agradecer, estou aqui com meu genro na minha casa, juntos participando desta live, concordando com a tua palavra, abençoando a todos do outro lado. Não importa a nação, não importa a cidade, não importa a denominação ao qual congrega. Se é pastor, pastora, bispo, bispo. Se são apóstolos ou profetas, não sei. Se são neófitos na fé, recém-convertidos, desviados, ou pela primeira vez estão ouvindo a palavra do Senhor. Eu os abençoo no nome do Senhor. Que esta palavra tenha alcançado o coração deles. Que esta palavra tenha trago um momento de reflexão de todos eles. A começar da minha filha, onde ela está. Que esta palavra tenha alcançado as crianças, adolescentes, jovens. Que as mães que me ouvem possam começar a ensinar os seus filhos, como a Olívia faz com a Olívia. Que desde pequenininha ouve as minhas lives. Não tinha escola dominical para criancinha não. Ela era criança assistindo aula e culto de adulto. Com 12 anos é mais crente que a mãe. Com 12 anos é mais crente que o pai. Com 12 anos é mais crente que a maioria que eu conheço. Porque ela não hesitou em querer ouvir essa palavra que diz que é para gente grande. Pois ela é gente grande. Toda criança para mim é gente grande. Porque eu não vejo a criança pelo tamanho. Eu vejo a criança pela pureza de dentro dela. Portanto, ela pode ter 20, 30, 40, 50 anos e continuar sendo criança. Então, para mim, o tamanho e a idade não separam, são a graça e a salvação e a marca do Senhor na vida delas. Peça ao Senhor, abençoe os idosos, ou os da melhor idade, como dizem por aí, da terceira idade, casados, descasados. Abençoe a todos, que não tenha apenas assistido o culto para mais um conhecimento literário, como temos dito sempre, mas isso tenha transformado a literatura ou a escritura em algo espiritual, transformador, que venha de uma forma avassaladora varrer todos nós do mal,
tudo que há em nós do mal e colocar em nós as boas novas do Senhor. Ajude-nos a nos preparar para a morte com o Senhor, se não ficarmos para o arrebatamento, ou nos preparar se o arrebatamento está próximo. Ajude-nos a viver o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses: reunirmos os que morreram primeiro com os que chegaram no momento do arrebatamento, e juntos possamos contemplar a sua glória, a sua soberania, e aguardarmos no repouso, do sossego, do descanso divino e eterno os nossos outros irmãos, que infelizmente pela morte, pela trágica e cruel morte, com seus filhos e parentes, subirão. Tremendo, Senhor, que a Bíblia diz que foi dito aos que no céu estavam clamando. É preciso cumprir com o número dos conservos e irmãos que ainda estão na terra. Os números são contados. Os números são contados. E eles verão que não deu tempo hoje, será na próxima terça-feira, dia 23. Quando a maioria da tribulação ficará para trás, que é o maior desastre para quem não está entendendo o que o Senhor está pregando nessas lives. O número da tribulação são poucos que subirão, porque o Satanás enganará a maioria. Nós vamos ler o texto e provar a todos. Obrigado, meu Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa os da minha família, perdoa os dos membros das igrejas de pedra ou as igrejas virtuais como essa. Aliás, congregamos de forma virtual, mas praticamos o cristianismo de forma presencial, porque aonde estamos somos a igreja. Eu abençoo, meu Deus, com toda a sorte de bênção, do menor ao maior, do mais santo ao mais pecador. Que todos renovemos a nossa aliança e possamos, meu Deus, seguir em frente. Eu estendo as minhas mãos para todos vocês que estão aí, impetrando a bênção apostólica. Que o amor de Deus e o seu poder, que a graça, a misericórdia, a compaixão de Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e por todo sempre. Se você que está me ouvindo ama esse ministério, continue me ajudando na obra missionária, me ajude a chegar à 22ª nação. Nós estamos em 12, falta mais 10. Me ajude a chegar. Tem muito país precisando, e nesses que eu já estou precisam muito das nossas ofertas missionárias. Coloque o coração em Deus, aí você vai prosperar, você vai ver, sem ter que se matar, e as suas ofertas vão aumentar. Você vai ver, vai aumentar e vai ser bênção, tá bom? Beijo no coração.